Bom, meus caros, essa é a terceira parte da aula que eu havia iniciado com vocês anteriormente, com os outros dois vídeos, né? E agora nós vamos dar início à parte clássica da história grega, né? Ao período clássico da história grega. E quando nós falamos de período clássico, nós tendemos a focar na cidade de Atenas, porque é a cidade clássica por excelência. Os próprios renascentistas, quando fazem aquela série de reformas estéticas e filosóficas no final da Idade Média, se remetem justamente a estes padrões clássicos que havia em Atenas e outras cidades semelhantes a Atenas, certo? Então, filosoficamente adotam um padrão de pensamento humanístico ateniense, né? Esteticamente adotam um padrão de arte ateniense. Então, quando nós falamos de uma arte clássica, de uma filosofia clássica, nós nos remetemos justamente à produção dos atenienses, apesar de que há um período clássico para as outras cidades gregas, como por exemplo Esparta. Mas quando nós falamos de período clássico, como eu acabei de dizer, nós tendemos a focar a, a cidade de Atenas, tá? Era o maior centro político e econômico e, entre aspas, entre muitas aspas, religioso, porque na verdade não havia um grande santuário em Atenas, né? Mas pelo menos esses outros dois aspectos nós podemos dizer com maior certeza. Era um grande centro político e militar, imperialista, no sentido de formar uma zona de influência muito grande ali na região, e tinha, portanto, uma importância ímpar para aquela região onde a cidade de Atenas estava encravada. Por isso, apesar de que há outras cidades que passam por um período clássico diverso do de Atenas, que isso fique claro, nós vamos focar na Atenas clássica, ok? Mas antes de adentrarmos necessariamente na Atenas clássica, eu acho que é necessário nós fazermos um breve retrospecto daqueles reformadores políticos dos quais nós já ouvimos falar um pouco nos vídeos anteriores, tá? O primeiro grande reformador, o primeiro grande jurista, vamos dizer assim, não, jurista não é a palavra correta, é o primeiro grande constitucionalista, o primeiro grande reformador da lei ateniense é Drácon, e estabelece para a participação política o chamado critério da igualdade jurídica, tá? E é muito importante a figura de Drácon porque é o primeiro a colocar de fato, de forma escrita, a cultura jurídica dos gregos, que até então era muito mais baseada na questão da oralidade do que um texto escrito. Então, a lei que era passada de pai para filho de forma oral, né, agora começa a ganhar estes aspectos mais formais. O segundo grande reformador, e talvez ele seja mais importante para nós entendermos a posteridade dos seus atos, né, a posteridade ateniense, ele é uma figura mais chave, é Solon. E por que Solon é tão importante? Porque ele estabelece como critério de participação política um critério censitário baseado na ideia de riqueza. Então, se você fosse uma pessoa mais rica, a sua participação política na vida pública de Atenas, portanto, seria mais garantida. Se você fosse mais pobre ou de uma camada mais baixa da população, a sua participação política seria cada vez menor. E lembremos que no mundo antigo a grande mercadoria, o grande sinal da riqueza é a posse de terras, né? A grande mercadoria é a terra. Apesar de que neste momento já surge uma camada de comerciantes que começam a ter certo sucesso. Afinal de contas, estamos na região do Mar Egeu e, como nós havíamos falado naquelas aulas ainda presenciais, né, antes destes cataclismas cósmicos do apocalipse zumbi, aquela região do Mar Egeu nasce com uma vocação marítima.
certo? Nasce com uma vocação para o mar, para desenvolver as atividades marítimas, né? Não só tecnicamente dominar o mar a partir de embarcações, etc., mas as atividades que competem ao uso do mar, né? No comércio, por exemplo. Então, há uma camada de comerciantes que começa a fazer sucesso, que começa a ter sucesso a partir deste período e, portanto, começa a participar mais ativamente da política ateniense, mas o critério da posse de terra, apesar de começar a entrar em declínio, ainda é muitíssimo importante e não deve ser desqualificado, deixado de lado. E é muito importante nós falarmos dessa questão de grupos de poder, grupos que de fato exercem o poder, porque este é o grande paradigma político de todo o mundo grego, de todas aquelas populações, de todo aquele mundo que partilha da mesma língua, que cultua os mesmos deuses, apesar de que as cidades elegiam seus patronos, os deuses que de fato ficavam responsáveis pela proteção da cidade, enfim, pelo cuidado daquela cidade, daquele povo. Apesar de que há mitos específicos, mitos fundadores, né, e etc., específicos para cada cidade, apesar de que haja processos políticos diferentíssimos em cada uma dessas cidades gregas. Por exemplo, em Esparta, no período clássico, nós temos uma diarquia com as suas assembleias, né, 2 reis e um grupo de consultores, né? E em Atenas nós temos a democracia. Então são 2 processos políticos diferentes. Mas em todo o mundo grego que partilha essas características em comum, nós temos um grande paradigma, um grande sinal político que unifica todo este mundo grego politicamente, apesar de que seus processos políticos sejam bastante diversos. Eu estou falando justamente da ideia de uma oligarquia, de um grupo de pessoas, de um extrato social, de um nível social que fica mais responsável pelo poder do que outros grupos. Por que eu estou usando a palavra extrato social ao invés de usar a palavra classe? Justamente porque classe é uma categoria de análise do século XIX, fundada pelos marxistas, e está carregada de toda uma teoria econômica marxista. E como eu acredito que essa não é uma categoria de análise que possa ser frutuosamente aplicada em todos os períodos da humanidade, e com muita dificuldade pode ser aplicada sobre a modernidade, então eu prefiro usar extrato, o nível, o grupo social, ao invés de usar classe social para tratar do mundo antigo, certo? Então nós havíamos falado de Solon, tá? E como Solon reorganiza a política ateniense a partir da ideia das posses, certo? Utiliza um critério censitário para a participação política dos atenienses. E é óbvio que isso vai causar alguns problemas para Solon, porque há uma grande parcela da população que vai acabar de fora da participação política, de fora do processo político, porque é uma população pobre ou mais periférica, estava mais longe dos grandes centros urbanos, ou do grande centro urbano, lembrando que nós estamos falando de uma cidade-estado, né? E justamente por conta dessas reformas do processo político, da máquina política promovidas por Solon, Atenas vai mergulhar num cenário de conflitos com essas populações mais baixas, com esses grupos sociais mais baixos. Tá? E lembrem-se, quando uma cidade grega, quando Atenas, né, já que estamos falando dessa cidade especificamente, entra num processo de crise, é normal que apareça um homem providencial, uma pessoa, né, responsável por dar ordem àquele lugar. E aqui eu estou falando da figura do tirano, certo? O tirano seria aquele responsável por coordenar a política ateniense em períodos de grandes crises. E como Solon acabou por, mesmo que não intencionalmente, promover
uma crise política entre os atenienses por conta do seu critério censitário para participação política, Pisístrato é eleito tirano, tá? E ele começa a querer organizar aquela casa que estava bastante caótica, tá? Olhando aqui na minha colinha, vocês sabem que eu anotei alguns tópicos para nossa reflexão. Qual é a solução adotada por Pisístrato? A inserção dessas pessoas mais pobres na política ateniense? Negativo. A solução de Pisístrato é afastar os grupos que estão criando problema. Então, aqueles grupos de pessoas mais pobres que acabavam saindo da participação política ou não tendo o seu direito à participação política chancelado, direito uma ova, né? Eles não tinham direito à participação política, né? Mas o seu desejo de uma participação política frustrado, então pegava-se esse grupo de pessoas com seus desejos de participação política frustrados e os afastava, colocava-se até geograficamente, espacialmente mais distante do território da cidade, tá certo? E por um momento isso causou maior estabilidade, tá? Mas, obviamente, não cessou por completo os conflitos, tá? Até que surge um dos grandes legisladores gregos que vai fundar a democracia a partir da ideia não de divisão daquele povo em comunidades gentílicas, na genos, né, nas fratrias e tal, mas dividir o povo, em demos, certo? Sendo que os demos eram como que distritos de uma instituição, de uma organização maior, que ainda era estabelecida segundo aqueles critérios identitários dos quais nós havíamos falado, né? Mitos em comum, um panteão em comum, ritos funerários em comum, não só os ritos funerários, ritos religiosos no geral em comum, mitos fundadores, enfim, estes aspectos identitários, né, que formavam estes grupos na Atenas antiga. Então, as demos, essas porções de povo eram distritos dentro deste grupo maior, forjado a partir dessas ideias identitárias. Tá? Havia, portanto, a cidade, certo? A cidade seria dividida em 10 partes, em 10 filai, e cada filai possuiria 10 pequenos distritos, 10 pequenos povos, né? 10 demos. E qual seria o critério de participação política na Atenas a partir de Clístenes? A pertença a uma dessas filai e, portanto, a uma dessas tribos, a uma dessas demos, certo? Então, é o poder dessas demos, dessas tribos, desses distritos da filai, tá? Que se chamavam demos. Então, quando nós falamos de democracia, é justamente o poder destes grupos, ok? Mas todo mundo poderia participar amplamente? Não. Obviamente, em relação a outros sistemas políticos anteriores à democracia ateniense, havia uma maior restrição à participação política. De fato, a democracia amplia o direito à participação política. Mas isso não significa que a participação política agora é livre e restrita, todo mundo pode ir participar. Isto é bobagem, tá? Os atenienses continuam com aquele mesmo paradigma que eu já havia dito para vocês, que é o paradigma político, o grande paradigma político do mundo grego, tá? A ideia de comunidades gentílicas, de oligarquias. Essa é a grande marca da política grega, não apenas dos atenienses. Grega, política grega, certo? Até que surge, posteriormente, aquele que vai concretizar
a democracia em Atenas, o poder dessas tribos, o poder destes povos, tá? Vai formar o cidadão político, vai desejar que aqueles que são aptos à participação política, né, vai desejar que eles sejam bem formados, que sejam bem introduzidos nos ritos públicos da cidade, certo? Que recebam uma boa formação cidadã. Este tirano, né, assim como o Pisístrato, que começou aquela política de afastamento por conta da crise causada por Solon, então é a figura do homem providencial que surge para tentar dar jeito numa situação política mais difícil. Péricles surge como este que quer aprimorar a democracia de Clístenes, quer formar cidadãos que sejam bem introduzidos na vida pública da cidade, que conheça as leis da cidade, que conheça os mitos da cidade. Enfim, o que Péricles faz é aperfeiçoar a democracia de Clístenes e elevá-la àquele patamar com o qual nós estamos acostumados a lidar. Elevar a democracia ateniense àquela figura com a qual nós estamos acostumados a lidar. Quando nós pensamos na democracia ateniense, nós estamos pensando naquele regime político fundado por Clístenes, mas que foi aprimorado por Péricles. E por conta deste aprimoramento é que Péricles é chamado de o pai da democracia. Mas lembrando que a questão da participação política ainda ficava restrita a alguns grupos e que o grande paradigma, o grande sinal da política grega, algo que unificava os gregos politicamente, um elemento que unificava politicamente os gregos, apesar de serem muito distintos em seus processos políticos, é justamente essa ideia de uma oligarquia. Em Esparta, por exemplo, nós teremos uma diarquia, e estes dois reis seriam assessorados por um grupo de anciãos e uma outra assembleia de guerreiros, né? Então, sempre a ideia de um pequeno grupo que tem uma maior participação política, certo? Por que tantas diferenças? Às vezes essas diferenças se davam por critérios muito óbvios, por exemplo, a própria geografia daquele lugar, tá? Mas havia muitas diferenças entre os gregos, entre os processos políticos dos gregos, entre os regimes políticos dos gregos, justamente porque, apesar de terem esse traço comum que é a oligarquia, que é o governo de poucos, que é a admissão de poucos à vida pública, à vida política, a política nas várias cidades-estado gregas vai sendo elaborada a partir das necessidades locais, tá certo? E eu espero que vocês como eu vou dizer, eu espero que vocês não pensem que na política grega, portanto, havia essa grande amplitude, tá certo? Eu espero que vocês não pensem que a democracia grega ateniense era extremamente ampla, porque ainda imperava a questão da oligarquia, certo? Da aristocracia, conforme o nome que os romanos davam para este processo político do governo de poucos, tá? E, de fato, não pensem também que, apesar desse traço em comum, as várias cidades gregas tinham uma unidade a partir disso aí. Não, era apenas um paradigma. Não havia unidade política entre os gregos. Os gregos ainda permaneciam como povos distintos, completamente distintos politicamente, tá? Esparta não era Atenas e vice-versa, e, enfim, a Grécia ainda não é um território unificado. Isso só vai começar a ser feito a partir de quando os macedônios dominam os gregos. Ok.
Mas apesar de que não haja essa ideia de uma unidade política entre os gregos, há algumas tentativas de aliança que são pequenas lufadas de unificação no meio daquela política bastante dividida, a política das cidades-estado, certo? E não que isso fosse necessariamente bom, não que isso cessasse os conflitos entre as cidades-estado. Na verdade, eram simplesmente pactos de cooperação mútua para derrotar um inimigo comum, mas isso não impedia que, às vezes, até durante a guerra, os membros destes pactos pudessem atacar-se a si mesmos, certo? Atacarem-se entre si. Essas são as chamadas ligas ou federações das cidades-estado gregas, tá certo? E muitas vão surgir no período clássico. A primeira delas talvez seja a chamada Liga do Peloponeso. Recebe esse nome porque foi fundada ali na região do Peloponeso, onde estava Esparta. E, portanto, a Liga do Peloponeso tinha como cidade-sede e a cidade mais importante, a cidade que encabeçaria essa federação de outras cidades, a própria cidade de Esparta. Então, recapitulando, o mundo grego não está unificado, não há um país chamado Grécia, mas há essa ideia de uma possibilidade de uma união federativa, né? Uma espécie de liga de nações, tá? Uma união entre essas nações com vistas ao combate de um inimigo comum, o que não anulava a possibilidade de agressão entre os membros dessas ligas, dessas federações. A primeira importante dessas federações gregas é justamente a chamada Liga do Peloponeso, tá certo? E a Liga do Peloponeso, diante da invasão dos persas, que eram uma hostilidade à política comercial também dos espartanos, aos interesses econômicos e políticos dos espartanos, por conta dessas invasões sucessivas dos persas ao território do Mar Egeu, tá? Que ameaçava o próprio controle ateniense de parte da região do Mar Egeu e ameaçava também os interesses de Esparta. Essas duas cidades, Atenas e Esparta, que não se davam bem e não se darão bem mesmo depois desses conflitos, essas duas cidades se unem numa grande federação, numa liga de cidades maiores que é chamada Liga de Delos. Por que Liga de Delos? A sede da Liga de Delos era a cidade de Delos, onde ficava um grande templo dedicado ao deus Apolo, se não me engano. Por quê? Por que esse templo era importante? Porque ali havia um oráculo, certo? As cidades-sede, as cidades que chefiavam essas ligas de cidades, essas federações, eram ou as cidades mais importantes economicamente, militarmente, ou eram essas cidades religiosas, essas cidades santuárias, como a cidade de Delos. Então os persas estão invadindo o território grego, o território do Mar Egeu nesse período. O que fazem os gregos, os habitantes daquela região, se unem numa federação para derrotar este inimigo comum. Se unem nessa federação chamada Liga de Delos. Fazem parte dessa liga Esparta? Faz parte. Faz parte também Atenas? Faz parte também Atenas. E os aliados dessas duas cidades também entram, tá certo? E com algum esforço, Atenas, que tinha uma boa técnica naval, consegue derrotar os persas em algumas batalhas e também os espartanos derrotam os persas em algumas outras batalhas. Por exemplo, quem já assistiu o filme 300, saiba que aquele filme retrata uma dessas batalhas entre os espartanos e os invasores persas, tá certo? O Rodrigo Santoro, por exemplo, que é aquele personagem todo cheio de brinco dele, é o rei persa, Xerxes,
né? Apesar de que Xerxes não era aquele gigantão careca cheio de piercing, tá? Tinha uma aparência bastante diferente daquilo ali. Então, os gregos espartanos também impõem derrotas aos persas, mas as grandes derrotas, as derrotas mais decisivas, virão pelas mãos de Atenas. Então, principalmente por conta dos esforços marítimos, de guerras marítimas dos atenienses, é que a Liga de Delos sai vitoriosa do seu conflito com os persas. E aquele império que desejava se expandir também para a região do Mar Egeu, que é uma região comercial muitíssimo importante, estes persas são expulsos daquele local. Ok. Expulsos os invasores significa então que a vida daquelas populações começaria a voltar ao normal. E uma das decisões, depois deste período de calmaria, uma das decisões da cidade-chefe da Liga de Delos, que era Atenas, uma das decisões que eles tomaram foi tirar o tesouro da Liga da cidade de Delos, onde ficava aquele santuário, aquele oráculo, e levar o tesouro da Liga de Delos para Atenas. Tesouro da Liga de Delos? Sim, tesouro da Liga de Delos. Por quê? Essas ligas, essas federações entre as cidades gregas exigiam um tributo pago de tempos em tempos. Exigiam entre aspas, não era um tributo necessariamente obrigatório, não era uma espécie de imposto, né, mas era uma espécie de oferta de cooperação, certo? Então havia uma soma considerável de dinheiro na cidade de Delos por conta da Liga de Delos. O que Atenas faz, depois que sai vitoriosa como chefe da Liga de Delos diante dos conflitos com os persas, pega o tesouro da Liga de Delos e leva para o território ateniense. E não só faz isso, como exige que estes contributos de cooperação mútua se tornem tributos, se tornem impostos, certo? Então, as cidades da Liga de Delos começam a pagar para Atenas, pagar para o tesouro da Liga de Delos, que estava agora em Atenas, mas de forma compulsória, de forma tributária, era um imposto. Obviamente que a Liga do Peloponeso vai ficar bastante descontente com isso. Aí vai surgir a chamada Guerra do Peloponeso. Mas antes de entrarmos na Guerra do Peloponeso, só um detalhe, tá? Nesse período em que o tesouro da Liga de Delos está em Atenas, que a cidade vai crescer e tomar aquelas feições com as quais nós estamos acostumados, aqueles grandes edifícios públicos, certo? Construções cada vez mais suntuosas, a possibilidade de dedicação à filosofia, tá? Então é nesse período que a filosofia ateniense vai alcançar o seu ápice, é justamente nesse período que surgem os dois grandes autores da filosofia clássica, que é Sócrates e Platão, e posteriormente o próprio Aristóteles, tá? Que rompe com esses outros dois, mas é um pensador tão importante quanto, certo? Então, neste período, o aspecto cultural fica ainda mais evidente para a cidade de Atenas, que aos poucos vai perdendo aquele ideal militarizado da educação dos novos cidadãos, que ainda é mantido em Esparta. Como é que alguém se torna cidadão, um menino se torna cidadão em Esparta? A partir da conclusão do seu treinamento militar, que tinha todas aquelas etapas. Atenas vai perdendo isso e vai focando sempre na questão do homem, do cidadão superior, do homem ideal. E isso se faz por uma reflexão filosófica, isso se faz por uma dedicação às artes. Enfim, começa-se a se cuidar bastante das coisas do espírito, sem desleixar por completo das coisas do corpo, né, da arte da guerra, mas essas coisas do espírito, a luta por criar um cidadão ideal, passa a ocupar muito mais a mente dos atenienses.
e os atenienses, portanto, se tornam este povo filósofo, este povo dedicado às artes do espírito, né? Apesar de que não tenha desprezado por completo este ideal militar. Este ideal militar, na verdade, começa a ser transformado e boa parte dele se torna esportes, né? Como é que nós vamos continuar a nossa cultura militar, apesar dessa nova orientação para as coisas do espírito? Ora, o treinamento se torna parte deste processo educativo, uma espécie de educação física, o esporte, tá certo? Que também servia a este ideal militar, só que é um pouco mais sublimizado, não tão prático, né, no sentido de fato de treinar para o campo, mas de uma forma mais sublimada, mais idealizada, certo? Então, neste período, depois da calmaria, deste breve momento de calmaria após a derrota dos persas, Atenas se torna esta grande cidade escola de toda a Grécia.